Quem foi Flávio Josefo? Olá, bem-vindos ao canal Quem Escreveu Torto por Linhas Direitas. Muitos dos acontecimentos da Palestina no primeiro século estão apenas registados nas obras de Flávio Josefo, nomeadamente nas obras Guerra dos Judeus, com 7 volumes, e Antiguidades Judaicas, com 20 volumes. Flávio Josefo, cujo nome original era Youssef ben Matatias, nasceu em Jerusalém por volta de 37 da Era Comum e era de uma família da aristocracia sacerdotal. Em 66 é iniciada a revolta dos judeus. Youssef ben Matatias, que nesta altura teria uns 30 anos de idade, é enviado para a Galileia com poderes de general. Mais tarde, este Youssef ben Matatias mudaria o nome para Flávio Josefo. Josefo escreveria assim no seu livro Guerra dos Judeus e na sua autobiografia. Eu pertencia à aristocracia sacerdotal de Jerusalém. Quando a rebelião dos judeus estourou na Galileia, fui enviado para lá com poderes de comandante em chefe, ou general, de modo a pôr ordem no processo revolucionário. Na Galileia, em Tibérias, eu conheci Jesus ben Sáfias. Inicialmente este homem era líder de um bando de marinheiros, seriam pescadores, e pobres, mas pouco depois já se encontrava como principal magistrado de Tibérias. Uma das principais cidades de Galileia era Tibérias, junto ao lago de Galileia. Nessa cidade havia um palácio que havia sido construído por Herodes Antipas. Uma das ordens que eu trazia de Jerusalém era a destruição do palácio de Herodes, em Tibérias, porque este palácio continha símbolos pagãos. No entanto, para meu desagrado, Jesus ben Sáfias, que era líder de marinheiros e pobres, chegou primeiro e já tinha incendiado o palácio. Para além disso, este Jesus e o seu grupo massacraram muitos gentios de Tibérias. Depois cheguei a Séforis, a capital da Galileia, mas os habitantes desta cidade desconfiaram do meu propósito e pediram a Jesus ben Sáfias para me apanhar. Apercebi-me disso e, numa reviravolta, capturei Jesus. Os seguidores dele fugiram. No entanto, fui magnânimo com Jesus e libertei-o, dando-lhe uma segunda oportunidade. Algum tempo mais tarde, Jesus ben Sáfias, agora como principal magistrado de Tibérias, acusou-me de traição e instigava a minha captura e castigo. Entretanto, em Roma, Nero comissiona Flávio Vespasiano para ir conter a revolta na Judeia e na Galileia. Vespasiano começaria a sua operação na Galileia com o seu filho Tito. Quando a vitória dos romanos se tornou evidente, Josefo preferiu ser capturado pelas tropas romanas do que suicidar-se junto dos seus companheiros. Josefo via a revolta dos judeus mais como uma guerra fratricida do que de libertação nacional. Descreveu muitos confrontos entre facções rivais de judeus e parece que estes matavam mais compatriotas do que romanos. Josefo também escreveu uma obra autobiográfica onde defendeu que a sua posição colaboracionista em relação ao poder romano foi a mais acertada. Quando Vespasiano chega à Galileia, a primeira cidade que reconquista aos rebeldes é Tibérias, a cidade onde Jesus ben Sáfias era magistrado. Jesus ben Sáfias foge para a Tariqueia, mas a cidade é reconquistada por Tito, filho de Vespasiano. Desconhece-se o que aconteceu a seguir a este Jesus. Um pouco mais tarde, Youssef ben Matatias é preso e rende-se a Vespasiano e Tito. Youssef conquista a amizade de Vespasiano e Tito e passa a ser conselheiro e intérprete destes. Mais tarde mudaria o seu nome para Flávio Josefo. Flávio Josefo acompanharia Tito nas suas campanhas militares contra os rebeldes judeus. Na sua autobiografia, Flávio Josefo conta como pediu a Tito que intercedesse por 3 de seus companheiros judeus que tinham sido crucificados. Ele diz que conseguiu que os 3 fossem retirados da cruz ainda vivos. 2 acabaram por morrer, mas um ainda sobreviveu. Ora, isto não faz lembrar nada? O Jesus do Evangelho de Marcos foi crucificado junto com outros 2 criminosos. E o túmulo de Jesus foi encontrado vazio. De prisioneiro, rapidamente passou a protegido do general, depois imperador romano, Flávio Vespasiano, e do filho Flávio Tito, e, devido a isso, adotou o nome destes. Pouco depois da queda de Jerusalém, seguiu Tito até Roma, e lá recebeu a cidadania romana, uma pensão, assim como o livre acesso à corte de Tito e de Domiciano. Obteve os favores da família Flaviano, porque supostamente predisse que o rei do mundo inteiro, aquele que as profecias antigas diziam que viria de Israel, seria o próprio Vespasiano, que realmente tornou-se imperador quando chegou a Roma, vindo da Judeia. Segundo Josefo, Vespasiano seria um Messias para os judeus, porque trouxe-lhes ordem e salvou-os da auto-aniquilação. Assim Josefo pensou imitar Isaías, que, no seu tempo, também profetizou que um estrangeiro, Ciro da Pérsia, seria o Messias, rei do mundo. Em 68,
Nero é condenado à morte e suicida-se. Segue-se mais de um ano de caos em Roma, com vários imperadores em rápida sucessão no ano 69. Galba, Otto e Vitélio. Durante este tempo, a revolta dos judeus continua na Judeia, pois os romanos têm assuntos mais urgentes para resolver. Finalmente, Vespasiano é declarado imperador e toma o seu lugar em Roma. Em 70, Jerusalém e o seu templo são destruídos por Tito. O judaísmo ficaria sem a sua principal peça, o Templo de Jerusalém. Esta vitória sobre os judeus deu a Tito o tema para o seu Arco do Triunfo em Roma. Nesta edificação, ele mandou gravar na pedra imagens do saque de Jerusalém. A obra Guerra dos Judeus, escrita cerca de 75 da Era Comum, é a história dos judeus desde o tempo da revolta dos Macabeus, em 166 antes da Era Comum, até pouco depois da destruição de Jerusalém, em 70 da Era Comum. Joséfo escreveria assim no seu livro Guerra dos Judeus. Um tal Jesus, filho de Ananias, um rude camponês, veio à festa na qual todos os judeus costumam erguer tabernáculos a Deus. Entrando no templo, pôs-se subitamente a gritar: uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos quatro ventos, uma voz contra Jerusalém e o santuário, uma voz contra o noivo e a noiva, uma voz contra todo o povo. Depois percorreu todas as ruelas dia e noite com este grito nos lábios. Alguns dos principais cidadãos, furiosos com estas palavras de mau agouro, prenderam-no e castigaram-no duramente. Mas ele, sem uma única palavra em sua defesa ou para os ouvidos do que lhes batiam, continuou com os seus gritos. Os magistrados levaram-no ao governador romano. Apesar de flagelado até aos ossos, não implorou misericórdia nem derramou uma lágrima, gemendo entre cada chicotada. Ai de Jerusalém! Sempre que Albino, o governador, lhe perguntou quem era, de onde via e por que dava aqueles gritos, ele nunca lhe respondeu, reiterando incessantemente as suas lamentações pela cidade, até que Albino o declarou louco e o deixou ir embora. Cerca de 95 da Era Comum, Joséfo escreve Antiguidades Judaicas, que seria uma espécie de complemento da primeira obra, cobrindo a história dos judeus desde o tempo da criação até ao começo da Guerra dos Judeus. Cerca do ano 30, Pilatos manda construir um aqueduto e paga com dinheiro do Templo de Jerusalém. Isto originou uma revolta popular dos judeus. Joséfo, no seu livro Antiguidades Judaicas, escreve sobre este incidente. No parágrafo seguinte aparece esta suposta descrição de Jesus. Por volta deste tempo existiu Jesus, um homem sábio. Se é lícito chamá-lo de homem, pois ele fez coisas maravilhosas. Um professor de homens que recebiam a verdade com prazer. Ele fez discípulos tanto entre os judeus como entre os gentios. Ele era o Cristo. E quando Pilatos, seguindo a sugestão dos líderes entre nós, condenou-o a ser crucificado, os que o amaram não o esqueceram, porque ele lhes apareceu vivo de novo no terceiro dia, tal como haviam predito os divinos profetas. Estas e milhares de outras coisas maravilhosas a respeito dele. E a tribo dos cristãos, assim chamados por causa dele, não se extinguiu até hoje. Joséfo terá morrido por volta do ano 100.